Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos geometria molecular. Já estudamos como que se formam as moléculas através das ligações químicas. E hoje vamos estudar como que essas moléculas estão dispostas no plano espacial. Vamos lá? Para determinar a geometria das moléculas, é necessário observar a disposição dos átomos e as estruturas no espaço. A maneira mais prática de determinar a geometria de uma molécula é por meio da aplicação da teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria, ela diz que os elétrons das nuvens eletrônicas em torno do átomo central, eles se repelem. Com isso, a molécula terá que assumir uma geometria, uma disposição geométrica que distribua essas nuvens de elétrons, assegurando a máxima distância entre elas. Para determinar a geometria de uma molécula, primeiramente devemos escrever a fórmula eletrônica da substância e contar quantas nuvens de elétrons existem ao redor do átomo central. Nuvens de elétrons, pessoal, pode ser uma ligação covalente, simples, dupla, tripla, dativa ou até mesmo par de elétrons não usado na ligação. Isso que nós contamos como nuvem eletrônica, certo? Nuvem de elétrons. Segundo passo é escolher a disposição geométrica que distribua essas nuvens de elétrons, assegurando a máxima distância entre elas. E depois, por meio da análise das nuvens eletrônicas entre os átomos ligantes e não ligantes, aí que nós vamos determinar a geometria da molécula. Com uma nuvem eletrônica, dois átomos ligantes, ou duas nuvens eletrônicas, três átomos ligantes, a molécula terá geometria linear, com ângulos de 180 graus. Como podemos ver no exemplo, nós temos uma molécula biatômica, né, que é o HBr. Toda molécula biatômica ela será sempre linear. E no segundo caso aí do BH2, no caso nós temos duas nuvens eletrônicas, porque o berílio está fazendo uma ligação com cada hidrogênio, certo? Então nós temos duas nuvens eletrônicas. Então, para moléculas com uma nuvem ou duas nuvens eletrônicas, nós teremos a geometria linear. Com três nuvens eletrônicas, podemos ter moléculas com duas geometrias possíveis, e essas moléculas apresentarão ângulos próximos de 120 graus. Então, podemos ter geometria trigonal plana e geometria angular quando temos três nuvens eletrônicas. Na geometria trigonal plana, nós teremos quatro átomos ligantes, três átomos unidos a um átomo central. E na geometria angular, nós temos três átomos ligantes e uma nuvem formada por um par de elétrons não ligantes, como é o caso aí do SO2, no exemplo da figura mostrada a vocês. Com quatro nuvens eletrônicas, podemos ter moléculas com três tipos possíveis de geometria. E essas moléculas apresentarão ângulos próximos de 109,28 graus. Então, com quatro nuvens eletrônicas, podemos ter a geometria tetraédrica, podemos ter a geometria piramidal e a geometria angular. Com cinco átomos ligantes, nós teremos a geometria tetraédrica, ou seja, nós temos quatro átomos unidos a um átomo central. Na geometria piramidal, nós temos quatro átomos ligantes e uma nuvem eletrônica formada por um par de elétrons não ligantes. Ou seja, na geometria piramidal, nós temos três átomos unidos a um átomo central que apresenta par de elétrons não ligantes. Com quatro nuvens eletrônicas, teremos também aí a possível geometria angular, como aconteceu com três nuvens eletrônicas. Só que dessa vez nós temos três átomos ligantes e duas nuvens eletrônicas, cada uma dessas nuvens com um par de elétrons não ligantes. Como exemplo aí, a água, onde o oxigênio se liga a dois hidrogênios, mas fica com dois pares de elétrons livres. Melhor dizendo, dois pares de elétrons não ligantes, né?
não estão participando de nenhuma ligação. Com 5 nuvens eletrônicas, temos moléculas com geometria bipirâmide trigonal, entre outras possibilidades que não são tão comuns e estudaremos depois. Nessa geometria bipirâmide trigonal, nós temos 6 átomos ligantes, sendo 5 unidos a um átomo central, como o PCl5, pentacloreto de fósforo, que apresenta ângulos de 90 graus e 120 graus. Com 6 nuvens eletrônicas, temos moléculas com geometria octaédrica, entre outras possibilidades que, como já falamos, vamos estudar mais adiante. Na geometria octaédrica, temos 7 átomos ligantes, sendo 6 átomos unidos a um átomo central, como o caso do SF6, o hexafluoreto de fósforo, que apresentarão ângulos de 90 graus. No quadro a seguir, temos um resumo das determinações da geometria das moléculas. Então, a primeira molécula é o HCl. Toda molécula biatômica ela vai ser linear. Então, isso daí nós já sabemos. A segunda é o CO2. O CO2 ele possui 2 nuvens eletrônicas. 2 nuvens eletrônicas, nós temos o quê? Uma molécula de geometria linear. Já o H2CO, o metanal, ele possui 3 nuvens eletrônicas e 4 átomos ligantes. 3 átomos ligados a um átomo central. Então, nós temos aí uma geometria que é a trigonal plana. O SO2, nós temos 3 nuvens eletrônicas, porém nós temos 3 átomos ligantes e uma nuvem eletrônica com pares de elétrons não ligantes. Então, nós vamos ter a geometria angular. O CH4, nós temos 4 nuvens eletrônicas, 5 átomos ligantes, 4 átomos ligados a um átomo central. Logo, teremos a geometria tetraédrica. O NH3, nós temos 4 nuvens eletrônicas. Porém, nós temos aí 4 átomos ligantes, 3 átomos ligados a um átomo central, com uma nuvem eletrônica que possui 2 elétrons não ligantes. Então, nós temos a geometria piramidal. Por último, nós temos aí a molécula da água. Então, nós temos 4 nuvens eletrônicas, 3 átomos ligantes, 2 átomos ligados a um átomo central. E esse átomo central possui 2 nuvens eletrônicas com pares de elétrons não ligantes. Por isso, nós temos uma geometria angular. E para determinar a geometria de um íon? Bom, para determinar a geometria de um íon, vamos seguir os passos semelhantes à geometria da molécula. Primeiro passo é desenhar a fórmula eletrônica, escrever a fórmula eletrônica e contar quantas nuvens eletrônicas existem ao redor do átomo central. Em seguida, vamos escolher a disposição geométrica que distribui essas nuvens de elétrons, assegurando a máxima distância entre elas. Através da análise das nuvens eletrônicas entre os átomos ligantes e não ligantes, nós vamos determinar a geometria da molécula. Nesse caso, essa molécula aí possui geometria tetraédrica. Então, pessoal, estudamos as geometrias mais comuns. Mais adiante, estudaremos outras geometrias moleculares. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat da plataforma no horário disponibilizado a vocês. Bom estudo e até a próxima aula. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat da plataforma no horário disponibilizado a vocês. Bom estudo e até a próxima aula.